Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos rogar a Deus que encha o nosso dia com muita paz e com muita saúde também. Hoje nós vamos fazer um estudo muito interessante. Nós vamos falar sobre a ambiência espiritual dos nossos lares. Isso mesmo. Nós vamos aqui perceber que os espíritos desencarnados nos visitam constantemente em nossos lares. E aí, uma família dentro do lar, ela se compõe do convívio material e também do seu convívio espiritual. É o ambiente completo de um lar. Muitas pessoas chegam no nosso atendimento fraterno da nossa instituição e desabafam: Robson, a minha casa tinha harmonia, tinha entendimento, e de uns tempos para cá essa questão virou. Discussões, falta de compreensão, pouco diálogo. E hoje em dia as coisas se alternam. Alguns momentos de harmonia e se alternam com momentos de dissintonia, de confusões mesmo. E aí nós vamos precisar entender todo esse ambiente familiar com muita calma e com muita atenção. Por quê? Porque é óbvio que um ambiente familiar ele pode estar em harmonia e em determinados momentos alternar com esses desequilíbrios, como falávamos agora há pouco. Então é muito importante a gente saber que espíritos estão visitando a nossa casa. Quando nós convidamos alguém materialmente para o nosso convívio familiar, para vir para o nosso lar, quem nós convidamos naturalmente? As pessoas que nós confiamos, que tenham boa índole, que tenham bons hábitos, pelo menos deveria ser assim. E espiritualmente, quem é que nós atraímos para o nosso núcleo familiar? Dizem os espíritos que isso vai depender dos nossos pendores, da nossa conduta, da conduta de todos que fazem o lar, dos nossos desejos e, sobretudo, gente, pelos nossos pensamentos, que é o laço que une todos os espíritos. Dependendo daquilo que a gente pensa, nós vamos atrair certa categoria de espíritos para dentro do recesso de nossos lares. Isso é muito importante. O que é que dizia o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus? Ele dizia: posto que todos nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas. Paulo então falava aos Hebreus desse grupo grande de espíritos que está em torno de nós. Bem mais recente, agora 1859, na Revista Espírita, veja como Kardec se refere a essa questão da ambiência espiritual. Kardec diz assim: não podemos perder de vista que os espíritos constituem toda uma população que enche o espaço, circulam ao nosso lado, misturam-se em tudo quanto fazemos. A pátria espiritual não é um lugar circunscrito e longe de nós. Os espíritos estão na faixa de vibração que lhes são próprias. Sofremos, assim, uma influência permanente, cuja natureza está a depender das qualidades boas ou más desses espíritos. Então veja o que falávamos agora há pouco. A influência que nós recebemos diariamente no ambiente espiritual de nossas casas está a depender da natureza dos espíritos que nos cercam. Tudo, gente, é uma questão de atração. Nós aprendemos há muito tempo que as pessoas diziam assim: dizem com quem andas que eu te direi quem você é. E os espíritos nos ensinaram uma outra face. Eles dizem assim:
Dizes o que pensas, que eu te direi com quem andas. É isso, gente. No nosso ambiente familiar, aquilo que nós pensamos e vibramos, os nossos desejos, a nossa conduta dirá quem serão as nossas companhias espirituais que formam esse ambiente de nossas casas. Veja a questão 484 do Livro dos Espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas ou a certos grupos familiares. Vejam bem, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se, daí o seu apego, resultando da semelhança de sensações. Só essa questão deixa muito clara a informação de Kardec, na revista de 1859, na Revista Espírita, dizendo que em torno de nós há toda uma população de espíritos que se misturam com aquilo que fazemos. Essa é a realidade. Então, em todo o ambiente familiar, existem nós encarnados, no nosso convívio, tomando atitudes, pensando, tendo nossos desejos, ora muito bons, ora nem tanto. E aí, esses espíritos em torno de nós se aproximam e participam do ambiente familiar de nossos lares. Aí entra uma categoria dos nossos anjos guardiões, dos espíritos familiares e amigos. E se o ambiente familiar não é bom, atrai também espíritos infelizes, sofredores, brincalhões e por aí vai. São espíritos ainda imperfeitos e que se aproximam de nós pela semelhança, como dizem os espíritos aqui, de sensações. Então isso é muito importante. Vamos detalhar um pouquinho mais. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa ou um grupo de pessoas, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então, gente, nós estamos aqui no plano material para nos melhorarmos, não é? E no ambiente familiar, no lar em que convivemos, é fundamental que cada membro que compõe essa família guarde em si a responsabilidade pelo ambiente familiar que todos compõem. Então ninguém fica isento. Não adianta, gente, ter um pai ou uma mãe ou um filho mais dedicado às coisas do bem, se o restante não acompanhar essa mesma faixa vibratória. Cada membro da família é muito importante para manter a harmonia no todo. E aí, tanto a harmonia material quanto a harmonia na ambiência espiritual. Então não é, gente, por obra do acaso que nos nossos lares essas vibrações alteram tanto, se alternam tanto, não é? Momentos felizes, de entendimento, como nós falávamos, com outros momentos de discussão, de falta de compreensão. Então, esse equilíbrio é que precisa ser retomado dentro dos nossos lares. Porque, como falam os espíritos, tudo é uma questão de atração, não é? Nós atraímos para os nossos lares aquilo que nós desejamos. Nós falávamos há pouco, materialmente, trazemos para dentro do nosso lar quem a gente confia. E espiritualmente, nós atraímos os espíritos que se afinam com aquilo que nós somos. Por isso que é muito importante, não é? Nós estarmos constantemente revendo as nossas condutas, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós trazemos para dentro do nosso convívio doméstico.
porque a nossa casa deveria ser o nosso santuário. É assim que nos ensinam os Espíritos. O nosso lar deveria ser realmente o santuário onde nós vamos aprendendo novamente a conviver e a crescermos espiritualmente. E aí vocês poderiam dizer, Robson, e como nós fazemos para melhorar a ambiência espiritual e material de nossas casas? Uma grande recomendação, gente, é o Evangelho no Lar, que é uma tarefa que nós espíritas buscamos realizar pelo menos uma vez por semana. Isso melhora muito nosso ambiente familiar, não é? Além de buscarmos ajuda nas nossas casas de oração, nas nossas igrejas, nos nossos grupos de convívio espiritual, nós podemos fazer a nossa parte. E o Evangelho no Lar é uma excelente ferramenta que, quando aplicada na nossa casa, deixa o ambiente muito melhor. E como é que nós fazemos, gente? Uma vez por semana, reunimos em família, fazemos uma prece, depois abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos um pequeno trecho e comentamos como essa lição da noite pode ser traduzida na nossa prática do dia a dia. E aí a família conversa a respeito desse ensinamento do Evangelho e no final faz a sua prece de agradecimento, de encerramento, e está feito o nosso Evangelho no Lar, pelo menos uma vez por semana. E nesse momento, gente, de oração, em que a família se senta para ter esse entendimento nas lições de Jesus, obviamente, os espíritos afins também se aproximam, aqueles que têm o desejo de nos encaminhar para o que é bom, para o que é útil, nos dão naquela noite o suporte necessário para que vá havendo uma transformação vibratória no nosso lar. Os Espíritos dizem assim, quando o Evangelho entra no lar, o coração abre mais facilmente a porta para Jesus. Então é muito importante nesse estudo a gente ter essa consciência de que nem todo espírito que frequenta o nosso lar tem o desejo de que sejamos melhores. Nos atrapalham, nos angustiam, muitas vezes acordamos com angústia e sem saber o porquê, ou estamos tristes, ou mesmo alterações no nosso humor. É por isso que as pessoas nos reportam, como falei lá no início. Até pouco tempo, meu ambiente familiar era muito bom. Hoje a coisa está muito difícil. Algumas pessoas até exageram, né? Minha casa hoje é um verdadeiro inferno. E por quê, gente? Exatamente porque as vibrações foram se degradando, não é? Então é muito importante que cada membro da família faça a sua parte, para que a gente não perca a oportunidade reencarnatória, para que as famílias não se desfaçam nessas alternâncias vibratórias que são muito sérias. E acontece mesmo. Muitas vezes as famílias até se desfazem porque o ambiente vibratório degradou profundamente. Então, gente, da mesma forma que nós temos a nossa higiene corporal, é preciso que a gente persiga a nossa higiene psíquica, espiritual, modificando as nossas atitudes e, sobretudo, precisamos estar vigilantes com os nossos pensamentos e com as consequentes ações. E aí eu vou concluindo nosso estudo com a mensagem que diz assim: cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E, em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo,
aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. É isso, gente. Felizmente, os anjos guardiões, aqueles espíritos que desejam realmente o nosso bem, sempre estão a nos amparar, a nos assistir dentro dos nossos lares, mas obviamente vai depender da nossa receptividade. Nós recebemos ajuda se assim desejarmos. Nós vamos fazer do nosso lar aquilo que nós desejamos. Um ambiente feliz, de boas conversas, de leituras, de assistirmos algo construtivo. Ou, pelo contrário, podemos então não seguir nessa faixa de equilíbrio e trazermos para dentro do nosso lar aquelas coisas que não são boas, que descem o nosso padrão vibratório, que nos inclinam às viciações. O nosso lar nós construímos e nós fazemos. Então, espero que esse entendimento nos traga esse grande alerta para que as nossas vidas sejam cada dia melhores no convívio com os nossos mais queridos e os nossos mais próximos. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Espero que tenham gostado do nosso estudo e peço, que divulguem, que passem para seus familiares esses ensinamentos. Deixem seus comentários, deixem também o seu like, que isso é muito importante. E vamos, gente, viver cada dia melhores, principalmente nesse momento em que nós nos encontramos. Paz e luz a todos.